A teoria da evolução é a explicação de como surgiu a vida. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A lógica da origem da vida indica que em um determinado tempo evolucionário surgiu a vida em uma perspectiva cuja a origem foi essencialmente natural. Apenas a natureza produziu a referida, da forma em que é constituída hoje num processo de evolução biológico e químico, interminavelmente replicativo sob os aspectos acidentais e globais. A ciência está convencida de que a vida surgiu na Terra a partir da matéria por um princípio vital, no sentido clássico da definição. De acordo com tal axiologia, com fundamentos históricos comprovados empiricamente, seres vivos que se desenvolveram por meio de uma longa série de reações químicas primárias inicialmente. Tais reações químicas foram no seu início aleatórias, provocadas por um conjunto de energias, incluindo o hidrogênio. O que se sabe até o momento é que todos os processos químicos essenciais determinaram a origem da vida. Aconteceram as revoluções aquáticas, provavelmente aléticas a todas as formas de vida, que foram produção da água, como também a origem dos universos. Sem a existência da matéria não teria surgido a vida, do mesmo modo outras realidades biológicas e químicas, prelúdios das células vivas. Cientistas defendem que o início da produção da vida surgiu inexorivelmente por mecanismos não complexos, substâncias orgânicas simples que existiam na superfície da terra ou da água. Tais substâncias provocaram reações químicas em longos períodos, produziram com efeito que chamamos dos precursores das moléculas necessárias às formações das células vivas. Aconteceu em algum ponto o fundamento da arqué, o que significa em grego determinado tempo histórico. As composições das substâncias químicas começaram a copiar, transformando-se em um sistema replicador. Esse caminho talvez seja o fenômeno mais fascinante produzido pela natureza, relacionado profundamente a outro fato de relevante importância. Refere-se ao fundamento do atomismo, um artigo escrito por mim posteriormente, a respeito do princípio da incausabilidade, a origem do primeiro átomo mater físico. Quando houve a ausência de todas as formas de energia no universo, surgiu a matéria por meio de uma superelevação negativa da temperatura, descrição lexiológica fortiori da acepção. Houve a produção do congelamento, irrivalizável ao desenvolvimento de reações químicas por meio da transformação do gelo nos primeiros átomos, procriadores das células de matéria hoje existente. A origem de tudo, inclusive do nascimento da matéria, posteriormente ao surgimento e desenvolvimento da vida. O mais sofisticado encantamento indelével às produções naturais da matéria. Com a ausência de tudo, apenas a determinação do vácuo, pelo mecanismo da incausabilidade, pôde produzir tudo o que existe. Simplesmente pela falta de luz. Refiro-me ao ato primordial. A natureza de todas as formas e origens resultou de um único princípio. Portanto, a vida, quando teve seu introito no mecanismo de replicação, ocorreu a seleção e a evolução pela adaptação. A referida começou a desenvolver o seu caminho natural apofântico, atingindo suas complexidades. Mas o que é fabuloso, o ato explicado através dos estudos de DNA, é que toda forma de vida se remonta ao princípio norteador da sua origem. As primeiras células replicadoras, indubitavelmente, com efeito dos vírus a bactérias ao Homo sapiens. Todos pertencem, de certo modo, à única origem. Na prática não existe duas formas de vida. A vida irretorquível, que fundamenta o desenvolvimento de uma célula máter. Qualquer forma de vida remonta como origem ao princípio iniciador das células primeiras. A vida é um eterno repetir de coisas que se transformam em outras diversidades,
em todos os aspectos da natureza, a grande lógica do movimento natural, motivo por nada existir individualmente. Nos seres vivos de hoje, a denominada célula autocopiadora que serve ao mecanismo de replicação, o que denominamos de DNA, determina-se interavelmente, repetindo praticamente no interior de todas as células de qualquer corpo, sendo que o mesmo é único para cada espécie, a prova de que a complexidade remonta a uma origem primeira, o desenvolvimento e a reprodução. É quase certo que o DNA não foi o primeiro elemento autocopiador, pois hoje o seu sistema de cópia é demasiadamente complexa. Apenas uma hipótese. O que significa, portanto, é que no princípio, logo no início da vida, algum tipo de ácido nucleico bem mais simples possibilitou o que se entende na evolução de RNA, que tenha se desenvolvido de modo irrevogável, relativamente secundário. Refiro-me ao princípio fundamental da origem. Na verdade, apesar de toda a complexidade da vida, a forma em que ela originou e, do mesmo modo, o primeiro átomo, o universo inteiro não tem sentido. Não há Deus para dar sentido à existência do mesmo. A origem da vida não tem nenhuma finalidade. Na física existe uma lei denominada de entropia, a degeneração da matéria. Ao mesmo tempo, no mecanismo do surgimento do novo, tudo se repete continuamente devido à referida lei. Esse fundamento se compreende como o princípio da renovação de tudo, mas, do mesmo modo, em um determinado tempo, a exaustão, a matéria perde a capacidade da sua renovação. A matéria caminha para a sua extinção. Cientificamente, acontecerá quando o Sol perder a produção do seu hidrogênio. Tudo ficará novamente escuro, frio e desértico. Iniciar-se-á um novo ciclo de produção física da matéria. A reconstituição do mundo, o que poderá novamente ser por meio dos mesmos mecanismos a reprodução da vida. Esta é a lógica da natureza, do universo e de todas as formas de matéria, incluindo a origem da vida e sua evolução. Sendo dessa forma, entende-se a ciência como se realiza o cíclico. Não existe em nenhum espaço a possibilidade da comprovação metafísica da alma, de qualquer outra força, compressões mitológicas, delíricas. A natureza, por uma lógica de erro, possibilitou o homem sapiens a criação da linguagem, motivo pelo qual inventou as ideologias. Deus é uma delas, motivo das criações irreais que justificam as nossas crenças. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.